E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero convidar você hoje a estar estudando junto comigo o livro de Provérbios no capítulo 4. Nós já estudamos Provérbios de 1 a 3 e eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com a leitura deste livro. Eu costumo dizer que a Bíblia ela não é somente um livro para ser lido, mas é um livro para ser estudado, é um livro para se meditar. Se você apenas ler o livro, como se estivesse lendo anúncio no jornal, o que está escrito em outdoor, folheto que recebe, você não vai chegar ao entendimento completo das coisas. Você precisa estar meditando na palavra, meditando na palavra. Por isso que a Bíblia ela fala em Salmo, no capítulo 1, versículo 2. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Medita. Então você primeiro tem que sentir prazer em estar ali lendo. Tem que sentir prazer em estar ali ruminando a palavra. Se você meditar sem prazer, não adianta. Tem que ter o prazer e tem que ter a meditação. Se desfocar de tudo que está acontecendo para ter atenção fixa naquilo dali. É difícil? É. Mas vamos lá, ó. Provérbios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ouvi, filhos, a instrução do pai e estais atentos. Olha aí a palavra atentos. É o que eu estou falando, você tem que estar atento. Vamos ver aqui essa palavrinha, ó. Atento, prestar atenção, inclinar os ouvidos, escutar, dar atenção. Ou seja, você ter a atenção fixa. Está no mesmo sentido de palavra meditar. Só que a palavra meditar ali no hebraico, ela traz uma conotação muito mais no sentido de você falar em voz alta repetidas vezes o que você está lendo. Então você lê, através da leitura, você vai meditar por intermédio da repetição, que é a palavra ali. E junto com isso também está a atenção. Então não adianta você estar igual a Marta. Às vezes eu fico vendo pessoas... Esse é o mal da gente dar a aula online. Esse é o único ponto negativo que eu vejo da aula online. É porque quando você dá aula online, principalmente no Zoom, eu fico vendo ali, 90% das janelas estão fechadas, né? Você não consegue ver o que está por detrás da janela ali. E aí o que acontece? A pessoa está ali ouvindo a palavra e está cozinhando e está conversando com alguém e tá fazendo alguma outra coisa, tá igual a Marta, não tá parada ali ouvindo exatamente o que o locutor está falando. Então, essa questão de você estar atento por quê? Porque você vai prestar atenção nos detalhes. Os detalhes são importantes. Os detalhes são importantíssimos. Os detalhes fazem toda uma diferença em um grande enredo. Ó, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Mais uma vez, olha, preste atenção que o texto de Provérbios, ele vai ficar nos primeiros capítulos sempre mostrando a importância da sabedoria, como que a sabedoria ela vai te guiar, vai te salvar, vai estender a longevidade da sua vida, vai te dar entendimento das coisas, mas sempre quando ele começa a trazer um novo bloco de ensino, ele vai sempre falar dessa forma: esteja atento e não se esqueça das coisas que eu tenho ensinado, que o teu pai tem falado, que você tem aprendido. Então ele sempre chama a atenção para a questão de você estar com a mente fixada no que está sendo ensinado, você se esquece de tudo e passa unicamente, explicitamente, dar a atenção ao que você está lendo. E a partir daí você vai adquirir conhecimento. E a partir do conhecimento ele está dizendo para você não parar de aprender,
porque senão você vai se esquecer. Não deixe o ensino. Vamos lá. Versículo 3. Quando eu era filho, eu, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Olha que interessante, né? Agora eu começo a entender por que Salomão ele pede a Deus sabedoria. Ele na primeira oportunidade que ele tem para pedir algo, ele vai pedir sabedoria. Por que ele vai pedir sabedoria? Ele ouviu as instruções do teu pai. O pai de Salomão, sabendo, que no caso Davi, sabendo que ele um dia iria ser rei, o que ele fala? Salomão, guarda os mandamentos, tenha sabedoria, Salomão, tenha entendimento, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento. E eu acredito que essas instruções e essas motivações que Davi deu a Salomão fez com que Salomão não se esquecesse das instruções do pai dele. E aí ele viesse a pedir realmente a sabedoria. E ele pede a sabedoria na primeira petição, né? Você vê que se Jesus chegasse para você hoje e falasse assim: o que você quer? Peça o que você quiser, eu vou te dar. A oportunidade está aberta. Manda ver, pede aí. O que você iria pedir? Você iria pedir o quê? O seu pedido já vai demonstrar que tipo de coração você tem. O seu pedido já vai revelar aonde está depositada a sua alma no seu pedido. Claro que não estou dizendo que você está proibido de pedir a Deus qualquer coisa que esteja no seu coração. Você não está proibido. A questão é, em um pedido específico. Por exemplo, Eliseu, ele pediu uma coisa específica para Elias. Ele pediu não apenas o mesmo poder de Elias, mas dobradamente. Aí Elias fala para ele: ó, dura coisa me pediste. Por quê? Porque isso precisa ser pago um preço. E para adquirir sabedoria, você não consegue de mão beijada também, a gente vai ver aqui. Se fosse um pedido específico, Jesus se apresentasse até você e te perguntasse o que você quer, como se fosse um gênio da lâmpada. Me pede, eu vou te dar. O que você pediria? Muito bem. Versículo 5. Adquire sabedoria, adquire entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Olha aí, a sabedoria que nós queremos é uma sabedoria que vai nos proteger, que vai nos guardar. Olha quanta coisa maléfica acontece no seio da igreja por falta de sabedoria. A falta de sabedoria faz com que as pessoas elas venham acabar não guardando o seu coração. Agora, sabedoria da parte de quem fala e sabedoria também da parte de quem ouve. Porque às vezes a gente não fala nada demais ou não faz nada demais e a pessoa logo se ofende. É como se nós estivéssemos presos sem poder falar nada, porque tudo que nós falamos ofende. Tudo que nós realizamos ofende. E aí tem que ter sabedoria também da parte de quem ouve. Tem que ter sabedoria também da parte de quem ouve, porque às vezes a gente fala assim, tem que ter sabedoria para falar, mas quem está com falta de sabedoria é quem critica.
né, é quem critica. E eu sei que a sabedoria, ela não vem, muitas das vezes, da noite para o dia. Existem coisas que Deus revela, mas 90% delas, você pode ter certeza, é prática de vida. Então, às vezes, eu fico vendo, eu olho para trás da minha vida e eu vejo quanta bobagem, burrice eu fiz e falei por conta da minha testosterona, por conta da minha fase de adolescente, cheio de energia, cheio de vigor e tudo impulsionado pela emoção. E aí, muitas pessoas que o ser humano não muda, o ser humano é ser humano, independente só muda a tecnologia. Eu vejo muitas pessoas no YouTube, gente nova, 17, 18, 20, 21 anos, e que agem por impulsões, agem pela emoção, acaba falando besteira, escrevendo bobagem, por quê? Lhe falta sabedoria. Mas a sabedoria, muitas das vezes, ela vai sendo adquirida. Claro que lendo a palavra você vai ter adquirir a sabedoria, vai adquirir a sabedoria. O Espírito vai te dar a sabedoria. Mas muita da sabedoria vai ser adquirida por meio da vida. A vida vai te ensinar como é. Então, por mais que eu leia, medite, a vida vai me ensinar a ter comportamentos saudáveis. Você quer ver? Uma das coisas que acontece na vida de todo ser humano, seja cristão ou não, é com relação à alma, o sentimento, que ela muitas das vezes abafa a razão. E aí, você observa que me indagaram essa semana, como que Salomão, com toda a sabedoria que ele teve, ele caiu com as mulheres, né? Como que ele conseguiu fazer isso? Se ele caiu, que dirá nós? Aí eu falei assim, momentinho, que dirá nós uma vírgula. Não é assim. Ele caiu porque ele quis cair. Ele sabia das consequências. E a consequência foi tão grande que o reino foi dividido. Não no tempo de Salomão. Houve um caso lá de Davi. Houve o caso de Davi. E por amor a Davi não foi no reino de Salomão, mas foi no reino seguinte. Né? Mas Salomão não conseguiu restaurar nada. O reino ficou unificado e depois se foi. Mas Salomão, pela vida de Salomão, não conseguiu ser restaurado nada. Então, observe o seguinte. Olha que a Bíblia ela não esconde os erros de ninguém. A Bíblia não esconde os erros de ninguém. E eu não devo ficar olhando dessa maneira, ó. Nossa, o camarada errou. Ah, então eu vou errar também. Para com isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus e errou. Ele pecou. Olha o que aconteceu com o reino dele. Não foi nem no dele nem do filho, mas futuramente foi dividido. E Salomão, no reino de Salomão, que foi um reino próspero, nem a intercessão, a vida de Salomão, né, foi uma vida que no final ele acabou se desviando. Depois eu creio que ele se arrependeu e não ajudou em nada a tentar consertar o que o pai dele fez. Não ajudou em nada. E ao mesmo tempo, você vai olhar a vida de Daniel e olha a diferença. Você vai olhar a vida de José e olha a diferença. Você vai olhar a vida de Enoque e olha a diferença. Você vai olhar a vida de Noé e olha a diferença. Então, às vezes, a gente olha apenas para as pessoas que pecam, que erram, como Sansão, por exemplo, e a gente vê assim, nossa, eles erraram, então eu também vou errar. Não, se eles erraram, eu não vou fazer o que eles fizeram. E se você quer ver bons exemplos, segue os exemplos que eu acabei de citar. Segue os exemplos de homens de Deus que morreram, muitos deles, como o profeta Isaías,
como os apóstolos, Paulo, por exemplo, como Jesus, que é para ele que eu tenho que olhar no fim de tudo. Então, olhe para esses exemplos, não fica pensando, Salomão, gente de sabedoria, errou, que dirá nós. Primeiro que Salomão vivia em uma dispensação, aonde ele não era o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, fazia o que tinha que fazer e voltava. Agora, nós não, nós temos uma dispensação maior, nós somos da ordem de Melquisedeque. Então a responsabilidade é maior. Então não pense que eles erraram, imagina nós, não. A gente está num nível muito maior do que eles, muito maior. Nós estamos debaixo da nova aliança, e não da velha. Então, usar eles, esses que pecaram, como exemplo, é até uma covardia a tudo que a gente entende sobre nova aliança. Eu abri esse parênteses aqui, porque às vezes alguém pode pensar, como alguém cheio de sabedoria pode errar? Pode errar se ele quiser errar. Ninguém vai botar uma faca no pescoço de ninguém para poder errar. Erra quem quer. E ele escolheu errar, pagou o preço dele, né? Assim como Davi pagou o preço dele, assim como Sansão pagou o preço dele. Todo mundo acabou pagando o seu preço pelos seus erros, né? Então é isso daí. Ó, versículo 9. Não, versículo 9 não. Versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire um entendimento. Então você vai, para adquirir a sabedoria, você vai possuir a sabedoria com tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, com tudo que eu possuo, para adquirir o entendimento. Versículo 8. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Né? Então eu preciso estimar a sabedoria. Né? Eu preciso olhar para a sabedoria e ver ela como algo bom, importante, válido, precioso. Quando eu estimar ela, ela vai me exaltar. E se eu abraçar a sabedoria, ela me honrará. Olha que interessante, né? Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ou seja, uma honra tão grande no mundo espiritual, quando as pessoas olharem para mim, vão achar graça por causa da sabedoria. E isso vai ser glória. Lembra que Jesus falou de Salomão? Nem mesmo Salomão com toda a sua glória. Por quê? Era a sabedoria que havia em Salomão. Era a sabedoria que havia em Salomão. Nem mesmo ele, com toda a glória que ele tinha, com toda a sabedoria que ele adquiriu, e a sabedoria lhe deu uma coroa de glória, se vestiu como uma dessas rosas, né? Como essas flores do campo. Você observa, né? Que Deus deu vestes mais sublimes para as plantas do que para nós, né? Porque a beleza das plantas, ela já nasce com ela, né? Já nasce com ela, aquelas cores vivas, tudo aquilo que ela tem já nasce com aquelas flores dos campos, é natural. E Salomão não, Salomão e todos nós, o que nós vestimos são roupas fabricadas pelas mãos dos homens, enquanto a própria planta, a própria flor, ela vai produzindo aquilo dali. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ou seja, a sabedoria vai guardar você vai evitar de entrar e se meter em confusão. A sabedoria te ensina a evitar a confusão, te ensina a não andar com gente que não presta. Eu estava vendo esses dias na reportagem no YouTube. Tava lá um jovem, acho que era de 28 anos de idade, que ele era traficante, tinha sido preso. 2 meses depois ele saiu da prisão
ele estava na calçada esperando o avô dele chegar, e aí veio um carro com 4 pessoas e dispararam vários tiros nele. Já estava morto, mas continuaram atirando nele. 28 anos. E aí vai mostrar lá que ele já teve passagem na polícia, era traficante, não sei o quê. Ou seja, se ele tivesse adquirido sabedoria, poderia, ainda, além de não ser preso, estar vivo ainda. Porque se meteu com gente que não presta. Fez coisa que não presta. E aí acabou pagando por aquilo. Por quê? Se ele tivesse sabedoria, não agiria como um tolo. Vai ver? Ele, de repente, pode ter até se arrependido, né? Ele pensou, puxa, já paguei meu preço, não quero mais me envolver com o tráfico, mas ficou devendo muita coisa ali, né? Então, eu não sei o que aconteceu, mas o que acontece é que as más companhias, elas acabam atraindo esse tipo de pessoas, né? Vamos lá. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Que é justamente esse exemplo que eu acabei de citar. Pessoas que querem andar com gente que não presta, quer dinheiro fácil, quer status. Quantas meninas você vê aí que se envolvem, né, com dono de boca, não sei o que e tal, né? Sabe do perigo que tá entrando, sabe que se demole, né, o bicho vai pegar, sabe que eles são bem rígidos com relação à fidelidade ao grupo, mas chega lá e vai se envolve com outra pessoa, chega lá e não sei o que, né? Tem atitudes que vai gerar ciúme pro camarada. E aí acaba que ou é morta, ou então raspa a cabeça, né? Faz passar vergonha em frente à população. Por quê? Porque se envolveu com pessoas que sabem que não é brincadeira, que são pessoas que levam muito a sério essa questão de fidelidade ao grupo e tal. Age de forma errada, ao meu ver, porque ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? Ao seu bel prazer. Mas a pessoa sabe aonde está se metendo. Ninguém vai entrar ali, eles não vão obrigar a pessoa a entrar. Entra quem quiser, essa que é a verdade. Entra quem quiser, né? E aí a pessoa vai lá e se mete com gente que não presta, né? Voluntariamente vai. Voluntariamente. E acaba pagando aí o preço, né? Bom, versículo 12. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Então, mesmo andando ou correndo, se for com sabedoria, você não cai nem tropeça. Independente do tamanho dos passos, se os seus passos forem debaixo da sabedoria, você não vai pagar o preço de ter que acabar sendo penalizado por uma atitude, uma decisão errada que você tomou. A pessoa, ela está vendo o erro. Eu vou falar isso num outro verso que está lá em Provérbios, né? Ela está vendo o erro, mas a insensatez dela faz com que ela continue abraçando o erro. Bom, vamos lá. Versículo 14. Não entreis na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus, que é o exemplo que eu acabei de dar aqui de pessoas que estão vendo as coisas ruins acontecendo, mas querem seguir nisso daí. Isso pode ser tanto no mundo, como pode ser na igreja também. Tá vendo lá pessoas tomando decisões erradas. Tá vendo lá o tesoureiro da igreja roubando dinheiro e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e nada acontece. Cara, eu acho que é uma boa fazer isso daí também, eu vou roubar também. E aí acaba seguindo a vereda do perverso, achando que Deus nunca vai cobrar isso dele. Uma hora a conta chega, seja de uma forma
ou seja, de outra forma, tanto para o bem quanto para o mal. Gálatas 6,9 diz, ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, tanto para o bem quanto para o mal, principalmente para o bem agora, Gálatas 6,9, se você plantar coisas boas, se você não desanimar, você vai acabar colhendo. Seja um momento ou seja no outro. Você vai colher. Não é isso que está lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias a acharás. Então você vai lançar a sua semente ali nos charcos e depois de muitos dias você vai ver o seu fruto dando ali. Não necessariamente a bênção ou a correção ela vem de uma maneira imediata. Ela pode vir de uma maneira imediata, em um tempo mediano ou a longo prazo. Até porque Deus dá tempo para que a pessoa se arrependa também. Né? Versículo 15. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Passa longe dessa pessoa. Passa longe, não fique tendo contatos com essa pessoa. Ela não vai desistir de querer levar você, a não ser que seja uma pessoa que, tudo bem, beleza, você não quer, legal. Né? Mas passa de largo, porque você andando com essas pessoas mais... Eu não estou falando de pessoas do mundo legais, não. Eu estou falando de pessoas ímpias, de mau comportamento. Isso é um conselho muito mais para a juventude, gente. Para a juventude. A pessoa, ela só anda com gente que não presta, mas às vezes não faz nada de errado. Mas aí vai chegar a polícia, vai pegar ali a pessoa que não presta e você, porque está andando junto com ela. E aí, adiantou alguma coisa? Então, passa de largo. Passa de largo. Não fique brincando com o perigo. Não brinque com o perigo. Né? Não fique andando com pessoas de má índole, mal faladas, né? Que você sabe que não presta. Não estou falando de pessoas que estão fora da igreja, do corpo de Cristo, mas que são boas pessoas. Estou falando de pessoas mais mesmo ímpias, perversas. Passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. São pessoas que passam o tempo inteiro maquinando mal, o tempo inteiro pensando em crítica. Eu fico observando, às vezes, pessoas que estão aqui no canal, mas não estão para poder trazer edificação. São pessoas que se inscrevem no canal, ativam o sininho, mas estão aqui só para olhar alguma coisa para poder criticar. Observa o vídeo não no sentido de querer se edificar, mas no sentido de querer achar alguma coisa errada para poder criticar. Isso é terrível. Né? São pessoas que passam, o que diz o texto aqui, né? Não dormem direito. Elas não dormem direito. Eu vejo às vezes pessoas criticando um ou outro. É o tempo inteiro criticando. Aí bota o nome da pessoa aqui nos comentários, criticando aquela pessoa, e você grava outro vídeo que não tem nada a ver. É um outro assunto, mas vai lá ela comentar falando mal de outra pessoa. Vou tirar o comentário e vou bloquear. Pessoas assim não são bem-vindas, eu passo de largo. Não são bem-vindas. Gente que passa o dia inteiro maquinando mal, achando que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade está fazendo a vontade do diabo. Não adianta. Pessoas assim não vão prosperar. Não vão prosperar. Elas precisam entender que nós estamos aqui para pacificar. Às vezes é necessário ser mais rígido, mas a gente age com rigidez com os tolos, porque o sábio, na sua prudência, ele ouve o conselho e acata, mas o tolo, não. Então, evita e passa de largo, porque essas pessoas não dormem.
Versículo 17. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Ou seja, a comida e a bebida delas é sempre fazer o mal. A comida e a bebida delas é sempre fazer o mal. O tempo inteiro, o dia inteiro, a tarde toda, o dia todo, é pensando em como eu vou responder aquele contradizente. Como que eu vou responder? Olha a diferença que existe entre alguém que medita na palavra e alguém que passa o dia inteiro tentando convencer o outro de que ela está errada. Sabe qual é a diferença? É que aquele que medita na palavra, mesmo que medite errado, hein, gente? Porque a pessoa pode até ser uma pré-tribulacionista, mas é alguém sincera. E ela medita na palavra, mesmo que errada, ela consegue tirar lições daquilo dali e Deus abençoa. Agora, alguém que fica assim o tempo inteiro, deixa eu ver como eu respondo, deixa eu ver como eu acabo com essa pessoa, deixa eu ver como eu vou responder para fazer essa pessoa passar vergonha, deixa eu ver que eu quero colocar essa pessoa debaixo dos meus pés, deixa eu ver uma maneira de conseguir responder ela para humilhar aquela pessoa, para acabar com o ministério dela. Quando você passa o dia inteiro, a noite toda, o tempo inteiro, fazendo da sua vida uma pedra de tropeço para aquela pessoa, seja nela com a Bíblia, tá errado. Tá errado. Se é um momento específico, tudo bem. É um momento específico, mas isso não é estilo de vida. Porque eu já fiz isso. Não o estilo de vida, mas eu já fiz vídeos, principalmente com relação aos preteristas. Olha que interessante. No ano passado, eu fiz um vídeo refutando os preteristas. Aí chegou um camarada e falou assim: nossa, como você me dá audiência. Oh, se não fosse por nós, você não teria esse canal. Olha que ignorância. Eu falei para ele: não, meu amigo, eu faço vídeo contra os preteristas, mas você pode ver aí, ó. Deve ser 1 ou 2 vídeos por ano. Porque é justamente o contrário, vocês não me trazem audiência. E não é pela audiência. Porque o papo não é ficar falando apenas batendo nos preteristas, batendo nos caras. Né? Esse não é o meu intuito. E nem é o intuito do meu canal também. O intuito aqui não é ficar fazendo um reality show onde eu fico o tempo inteiro batendo em um monte de gente. Quem me conhece sabe que eu faço isso só em caso assim que precisa, que é necessário, pontual. E ali eu respondi para ele: olha, o seu primeiro que falar sobre preterismo vai enjoar. O pessoal não vai gostar e nem eu ia gostar. Ficar preso num único tema, né? Ponto 1. Ponto 2. Eu não vou fazer de vocês um ringue de guerra, né? Eu estou respondendo aqui e ponto. Nessa que eu respondi, veio um camarada totalmente mal educado, totalmente sem educação, me desafiando para um debate. Vamos fazer um debate. Não gosto de debate. Não entrei em debate. Não fiz debate. Por quê? Porque o intuito ali, e eu vi no canal do camarada, que não tem uma palavra que pode até trazer uma defesa da fé, mas é uma defesa da fé voltado para um ensino e edificação. Eu estou ensinando para vocês a palavra e esse ensino já é uma defesa da fé e ao mesmo tempo traz vida e edificação. Só que
no canal desse camarada, você pode ver, é o tempo inteiro. Beltrano versus Ciclano. Debate. Como responder não sei quem. Os erros de Beltrano, né? As heresias de fulano de tal. Ele fez até um vídeo lá, colocando o meu rosto na capa, mostrando lá, mas não deu em nada, não deu em nada. Do pessoal do canal dele que veio me criticar aqui, acho que veio 3 ou 4, e mesmo assim, nem lançou uma crítica, só falou assim, medita nisso aqui, não sei o que e tal. Eu acho que até alguns inscritos dele passaram pro meu canal. Né? E aí? Eu não vou ficar, né, batendo palma pro diabo dançar. Não vou ficar. Se for algo pontual, questão de vida ou morte, vamos colocar assim, heresia grande de gente do nosso meio, aí eu me sinto na obrigação de me levantar. Agora, eu também não vou ficar o tempo inteiro, porque eu tenho mais coisa para fazer. Eu tenho mais coisa para fazer. E eu tenho munição para isso, porque eu fiz cursos de apologia, de defesa da fé. Então, tudo que envolve seitas e heresias é assunto que eu gosto muito. Então não me falta material físico aqui para poder fazer um bom estudo de apologia e fé cristã. Mas eu acho que seria muita perda de tempo ficar o dia inteiro só estudando outras religiões. Eu prefiro ficar estudando a palavra e pontualmente, uma vez aqui, outra ali, a gente estuda as outras religiões. Agora, pessoas que ficam o tempo inteiro maquinando mal são pessoas que não estão a fim de edificar o corpo, mas a fim de atacar aquela pessoa. Quando, na verdade, a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar. Então eu prefiro ensinar, e através do ensino que edifica, de tabela, eu já vou desmistificando a doutrina A, B ou C. Eu prefiro agir dessa forma, né? Vamos lá. Versículo 16, né? Recapitulando. Pois não dormem se fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Ou seja, a comida e a bebida deles é o tempo inteiro pensando em como fazer um canal cair, alguém cair, alguém tropeçar. Esse é o intuito do camarada, né? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ó, que maravilhoso isso, né? Então, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um brilho hoje, é outro brilho amanhã, é um outro brilho depois de amanhã, até ser dia perfeito. Então, a vereda dos justos é como luz que vai iluminando, que vai brilhando, e por aí vai. Contudo, o caminho dos perversos é como uma escuridão. Nem sabem eles em quem tropeçam, né? Ou seja, são aquelas pessoas que estão errando e nem sabem que estão errando. Pode estar 7, 10, 15 homens de Deus falando ali, cara, não entra nessa, cara, vigia, meu irmão, tu tá errado, cara, preste atenção no que você está fazendo. Pode estar uma multidão de conselheiros falando para aquela pessoa, mas o coração dela já está tão inclinada para o mal, às vezes motivado por questões pessoais, e elas estão entrando na escuridão e nem sabem elas em que estão tropeçando. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos àquilo que eu expliquei no início da live, da aula. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Ou seja, deixa arraigado, deixa ali fixado, presos como tábuas, né? Bem fixo com prego,
Não tira. Não se esqueça que isso vem a ser um estilo de vida. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Claro! Uma pessoa que fica o tempo inteiro, só maquinando mal, fica doente, estressado, problemas no coração, não dorme direito, aí vem a insônia, dorme tarde, acorda cedo, já acorda pensando em como derrubar alguém. Isso é saúde? Isso é vitalidade? Como que uma pessoa consegue viver bem assim? Como que uma pessoa consegue dizer que isso é o estilo de vida cristã? Das duas, uma, ou ela mente para si mesma, né? Ou ela está realmente cega. Cega. Né? E tem pessoas que sabem o que estão fazendo, e esse que é o pior, é quando ela sabe que estão fazendo. Né? Pessoas assim não têm saúde. Você vê no semblante dessas pessoas uma certa tristeza, opressão. Né? É complicado. O caminho da perversidade é complicado. O caminho de pessoas que maquinam mal é triste. É muito triste, porque elas não sossegam enquanto elas não conseguem o que elas querem. Elas não sossegam. E elas são muito argilosas. Né? Agem de uma forma totalmente de muita perversidade. Né? Versículo 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, sobre tudo que você for guardar, guarda o teu sentimento, cara. Não age pela impulsão. Não age pela emoção. Não age dizendo que foi Deus quando na verdade não foi. Não age dessa forma. Não age pensando que tudo que você está fazendo é da vontade de Deus quando não é. Não age dessa forma. Isso é ruim. Isso prejudica. Isso causa escândalo. Não age pela emoção, não. Pela raiva. Veja Esaú, o que ele fez quando ele agiu pela emoção. Veja Sansão, o que ele fez quando ele agiu pela emoção. Davi, quando agiu pela impulsão dos seus sentimentos, seus instintos de homem. Veja Salomão, a mesma coisa. Olha Pedro. Pedro totalmente impossível, várias vezes sendo repreendido por Jesus, 3 anos andando com Jesus. Jesus fala para ele, quando tu te converteres. Então você veja que a pessoa, quando ela não guarda o coração, ela não coloca um vínculo no coração dela, que é a sabedoria, o resultado é justamente isso. Então vamos tomar cuidado para que o nosso coração ela não venha fluir, né, coisas ruins. Lembra o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, que é do coração que procede aos maus pensamentos, roubo, adultério, prostituição, calúnia, blasfêmia, falso testemunho, mentiras. É do coração. Então você vai querer fazer um estudo da Bíblia movido por um coração contaminado? Você acha que vai sair coisa boa disso aí? Eu já caí nesse erro uma vez. De querer fazer estudos para querer demonstrar que eu sabia. Para refutar. Só para ter o prazer de dizer na cara do cara, você tá errado, eu tô certo. Eu me arrependo muito disso. Porque o resultado foi que Deus não tinha me revelado nada. Eu simplesmente estava dizendo que Deus tinha me revelado para mostrar um odor de intimidade com Deus. E que a outra pessoa não tinha tanta intimidade assim. Bobagem isso. Não faz isso não.
Não faz isso não, porque é o que eu tô te falando. Às vezes, a gente aprende com a palavra e às vezes nós aprendemos com a vida. Né? Por isso que a Bíblia fala, né, em Timóteo, quando fala sobre os líderes, diz lá que sejam experimentados para depois aprovados. O experimento, ele é dado através da vida. Esse é o experimento. Né? A pessoa ser experimentada na vida. Então, que a gente não venha permitir que esses tipos de comportamento carnais, gente. Comportamento carnais, porque eu já vi muita coisa. Nesses 19 anos andando debaixo dessa dimensão aonde vira e mexe você vê alguém dizendo que tem revelação. Né? São 19 anos. Então você imagina quantos erros eu cometi, quantos erros eu já vi, quantos erros vivenciei. Né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se aperfeiçoando. Né? E tudo isso é para a glória de Deus. Ó, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Querer falar de forma falsa, falso testemunho, mentira, perversidade, deboche, um defeito que eu tenho. Eu falei outro dia, eu não sou um cara que eu sou apto a entrar num debate hoje. Eu não sou apto, porque eu sou debochado. Eu vou rir de deboche, vou fazer piada, vai sair até engraçado. Mas sabe qual é o propósito do deboche? É você desqualificar a pessoa. Isso não é bom. Então, eu fui criado lá no Rio de Janeiro, ouvindo todos os dias debate, seja na Rádio Melodia ou na Rádio El Shaddai. Que lá tinha debate todo dia, era religiosamente, 11 horas. Até no trabalho eu falava, a gente vai começar o debate, vou botar o rádio aqui do meu lado para ficar ouvindo enquanto eu trabalho. E quando eu trabalhava de movimentação, ajudando de pedreiro, não sei o quê, dava 11 horas, eu colocava o fone, né? Que era aquele grandão, assim, né? Botava o fone e ligava o rádio para poder ouvir. Era religiosamente. Passei anos e anos assim. Então, nos debates, você vê muito deboche. E eu acabei absorvendo isso daí. E depois de um tempo eu vi que isso não vale nada. Né? Isso aí não é legal. Então, às vezes a gente faz uma piada aqui ou ali, mas eu estou fazendo para o ar. Eu não estou fazendo com pessoas. Quando eu entro num debate com uma pessoa, aí eu vou fazer um deboche, vai para ele. Então eu sei meu ponto fraco. Meu ponto fraco é que eu sou debochado. Eu sou debochado. Eu vou ver alguém interpretando errado e eu vou querer zoar com a cara do cara. Né? E isso é errado. Eu sei que é errado. Então eu evito isso daí. Eu evito para não... Porque não é certo isso. Né? Não é certo. Agora, você jogar na sabedoria é o certo. Igual Jesus fazia, né? Jesus ele não debochava dos caras, mas replicava com sabedoria. Deixava o pessoal tudo de calça riada, né? Então, eu tô mudando. Quando eu só vou saber que eu tô mudado na prática. Né? Mas eu acho que ainda tô com esse defeito de ser debochado. Né? Então, para não ficar fazendo um ad hominem num debate, eu prefiro ficar na minha, né? Porque quando eu quero zoar, quando eu quero ser debochado, eu sei também zoar, né? Eu sei também brincar. Então eu prefiro ficar na minha. Ó, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente
diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Né? Então é isso aí. Os últimos 3 versículos tá falando para que a gente não venha a desviarmos do foco. Que a gente não venha a fazer com que a palavra ela acabe, ou a sabedoria ela venha ao nosso encontro e a gente simplesmente deixa de lado por conta do pecado, da tentação ao querer ser uma pessoa que nós não fomos chamados para ser, né? E acabar se desviando para o mal. Bom, gente, é isso daí. Eu acho que eu falei bastante, né? Vamos caminhando. Amanhã a gente continua com Provérbios capítulo 5 e tem muita coisa legal para a gente poder estar estudando, certo? Fica essa palavra em nome